A Páscoa é uma das celebrações mais importantes do cristianismo e tem sido comemorada há mais de 2000 anos. Mas você sabia que, além dos ovos de chocolate e coelhos, a Páscoa é celebrada de maneiras diferentes em todo o mundo? Desde corridas de ovos até bênçãos especiais para os ovos de Páscoa, a tradição desta festa é variada e única em cada país. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada em algumas das tradições mais curiosas de Páscoa de todo o mundo. Então, prepare-se para conhecer algumas curiosidades interessantes e surpreendentes que irão encantá-lo até o final do vídeo especial de Páscoa. Bem-vindo ao canal, onde o conhecimento mora. Significado histórico da Páscoa. O nome Páscoa possui um significado profundo e histórico, que remete à passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho durante sua fuga do Egito. A palavra hebraica, Pessa, é a origem do termo Páscoa, que significa passagem. É interessante notar como uma tradição religiosa de mais de 3.000 anos ainda é celebrada em todo o mundo até os dias de hoje. A história por trás do nome da Páscoa é fascinante e nos faz refletir sobre a importância do significado das tradições em nossas vidas. Nós postamos 3 vídeos por dia, às 10 horas, 16 horas e 22 horas. A importância da celebração cristã. Na cultura cristã, a celebração da Páscoa é um evento significativo, pois representa a ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu 3 dias após a sua crucificação. É um momento de reflexão e renovação da fé para os fiéis, além de ser uma oportunidade para reunir as famílias e amigos. A Páscoa é celebrada em todo o mundo com diferentes ritos e costumes, mas a mensagem principal é a mesma: a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para aqueles que creem. Para os cristãos, a Páscoa é uma ocasião para expressar gratidão e alegria pela graça divina e pelo sacrifício de Jesus em nome da humanidade. Se estiver gostando do vídeo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Símbolos da Páscoa. Embora sejam símbolos populares da Páscoa, o coelho e os ovos de chocolate não possuem uma conexão direta com a celebração cristã da Páscoa. A tradição dos ovos de chocolate pode ter sido inspirada na prática de se dar ovos decorados como presentes durante o festival pagão da primavera na Europa pré-cristã. Já a tradição do coelho é possivelmente originária da Alemanha, onde era considerado um símbolo de fertilidade e renovação na primavera. Ainda assim, esses símbolos continuam a ser usados na celebração da Páscoa em muitas partes do mundo, incluindo em culturas que não têm uma tradição cristã. Tradição dos ovos na Páscoa. Durante a Idade Média na Europa, a tradição de presentear ovos na Páscoa começou a ganhar popularidade. Na época, os ovos eram considerados um símbolo de renovação e ressurreição, assim como a Páscoa cristã. Originalmente, os ovos eram decorados com tintas e desenhos coloridos, representando a chegada da primavera e o renascimento da natureza. Com o tempo, a tradição evoluiu para incluir ovos de chocolate, que se tornaram uma opção popular de presente para amigos e familiares durante a Páscoa. Hoje, os ovos de chocolate são um dos símbolos mais conhecidos e apreciados da celebração da Páscoa em todo o mundo. Na cultura grega, o jogo sugrisma é uma tradição popular na Páscoa. Nele, 2 pessoas seguram ovos cozidos e batem um no outro, com o objetivo de quebrar o ovo do adversário. Acredita-se que essa prática tem origem na antiguidade, quando os cristãos ortodoxos costumavam pintar ovos de vermelho, como um símbolo do sangue de Cristo. A tradição do sugrisma é vista como uma forma de celebrar a ressurreição de Jesus Cristo e de trazer sorte para o próximo ano. Na Polônia, durante a celebração da Páscoa, é comum a preparação de um bolo especial conhecido como babka, que possui a forma de um cordeiro. Esse bolo tem grande simbolismo religioso, pois representa o sacrifício de Jesus Cristo, que, segundo a tradição cristã, foi sacrificado para salvar a humanidade de seus pecados. Além do cordeiro de babka, outros alimentos tradicionais são preparados na Páscoa polonesa, como o pão trançado doce chamado rałka e o recheado kiełbasa biała, salsicha branca.
As famílias costumam se reunir para celebrar a Páscoa com uma grande refeição, que inclui esses alimentos e outros pratos típicos. Na Austrália, a tradição de comer hot cross buns na Páscoa é bem popular. Esse pão doce tem uma massa de trigo e é recheado com frutas secas e temperos, como canela e noz moscada. Na superfície, é feita uma cruz de açúcar, que é um símbolo da crucificação de Jesus Cristo. Acredita-se que essa tradição foi trazida para a Austrália pelos ingleses, que costumavam comer hot cross buns na Sexta-feira Santa. Hoje em dia, é possível encontrar hot cross buns em muitas padarias e supermercados australianos durante a temporada de Páscoa. Nos Estados Unidos, a caça aos ovos de Páscoa é uma tradição muito popular entre as crianças durante a celebração da Páscoa. Nesta tradição, ovos coloridos ou ovos de plástico preenchidos com doces ou pequenos presentes são escondidos em locais dentro ou fora de casa e as crianças são encorajadas a procurá-los. Às vezes, a brincadeira é transformada em uma competição entre as crianças, com prêmios para aqueles que encontram mais ovos. Acredita-se que essa tradição tem origem nas tradições europeias que foram trazidas pelos imigrantes que se instalaram nos Estados Unidos. A celebração da Páscoa na Itália é um evento muito importante no calendário religioso do país, que é conhecido por sua rica tradição católica. Durante a Semana Santa, muitas cidades e vilas realizam procissões com estátuas religiosas, que são carregadas pelos fiéis pelas ruas enfeitadas com flores e folhas de palmeira. No domingo de Páscoa, muitos italianos se vestem com suas melhores roupas para ir à igreja e participar da missa da ressurreição de Cristo. Depois da cerimônia, as famílias se reúnem para celebrar com um grande almoço, que geralmente inclui pratos tradicionais como cordeiro assado e colomba, um bolo em forma de pomba. A estátua de Il Cristo Risorto é um símbolo importante da Páscoa na Itália, representando a ressurreição de Jesus e a renovação da esperança e da fé. Em muitas cidades da Espanha, a Semana Santa é um momento muito importante e as procissões são realizadas todos os dias da semana. As procissões geralmente começam com a entrada de uma imagem de Jesus ou da Virgem Maria em uma igreja, seguida por penitentes que carregam velas ou cruzes. Muitas vezes, há também banda de música ou coros que acompanham as procissões. As imagens religiosas são carregadas em andores ricamente decorados e são acompanhadas por multidões de fiéis que se juntam ao desfile. As procissões podem ser muito emocionantes, com o som de tambores e trombetas, bem como cantos religiosos. É uma tradição que tem sido mantida por muitos séculos e é uma das celebrações religiosas mais importantes do país. Durante a Páscoa na Alemanha, a tradição de decorar as árvores com ovos coloridos é conhecida como Osterball, que significa árvore de ovos de Páscoa. Os ovos são pintados à mão com diferentes cores e desenhos, e então pendurados nas árvores para criar uma decoração alegre e colorida. Esta tradição remonta a séculos atrás, quando as pessoas acreditavam que as árvores eram símbolos de vida e renovação. Atualmente, várias cidades alemãs têm suas próprias árvores de ovos de Páscoa, atraindo muitos visitantes. Na Suécia, uma tradição da Páscoa é a queima de fogueiras chamadas de påskbrasor. Essas fogueiras são normalmente acesas ao pôr do sol da Sexta-feira Santa e podem ser vistas em várias partes do país. Segundo a tradição, as fogueiras foram originalmente acesas para afastar os espíritos malignos que supostamente vagavam na noite de Páscoa. Atualmente, as fogueiras são uma oportunidade para as pessoas se reunirem, socializarem e desfrutarem de bebidas e alimentos tradicionais suecos. Na Noruega, uma tradição de Páscoa é enviar cartões especiais chamados pakkekort para amigos e familiares. Esses cartões geralmente apresentam ilustrações alegres de galinhas, coelhos, flores e paisagens de primavera. Além disso, muitas vezes esses cartões contêm mensagens pessoais e votos de felicidades para a ocasião. A tradição de enviar cartões de Páscoa remonta a mais de um século na Noruega e continua a ser uma forma popular de celebrar a festividade e espalhar a alegria da primavera entre entes queridos. Durante a Páscoa na Hungria, é comum que os homens joguem água nas mulheres como parte de uma brincadeira tradicional chamada vízbevet, que significa jogar água.
Acredita-se que a água tem um efeito purificador e rejuvenescedor, simbolizando a renovação da vida na primavera. A brincadeira pode ocorrer em qualquer lugar, desde a rua até dentro de casa, e pode envolver um simples borrifador de água ou até mesmo baldes. Depois de jogar a água, os homens costumam receber um ovo de Páscoa ou um copo de vinho em agradecimento pela brincadeira. A tradição é vista como uma forma divertida e lúdica de celebrar a Páscoa e de trazer boa sorte e fertilidade para as mulheres. Durante a Páscoa na França, é comum comer omelete de Pâques, um prato tradicional que é preparado com ovos, batatas e uma variedade de ervas frescas, como salsa, cebolinha e tomilho. Acredita-se que a tradição tenha se originado no século XVI, quando o rei francês Henrique IV teria ordenado que todos os seus súditos deveriam comer ovos no domingo de Páscoa. Hoje em dia, a omelete é uma alternativa popular ao cordeiro, que é tradicionalmente servido em muitos países durante a Páscoa. A omelete é frequentemente servida como prato principal durante um almoço festivo e pode ser acompanhada de uma salada ou de outros pratos típicos da culinária francesa. Durante a Páscoa no Reino Unido, muitas cidades e vilarejos realizam a tradição das corridas de ovos. Geralmente, os participantes usam ovos cozidos e decorados, que são rolados ladeira abaixo, com o objetivo de chegar primeiro ao final da pista. Algumas corridas possuem regras específicas, como a proibição de usar as mãos para rolar o ovo. Acredita-se que a tradição tenha começado no século XIV, como uma forma de lembrar a pedra que foi rolada para abrir o túmulo de Jesus. Além disso, os ovos também simbolizam o renascimento e a renovação da vida, temas que estão relacionados com a celebração da Páscoa. Na Romênia, durante a Páscoa, é comum participar da tradição chamada olo encandeante, que consiste em pintar ovos com cores vivas e desenhos elaborados. Essa técnica de pintura é passada de geração em geração, e cada família possui seus próprios métodos e designs exclusivos. As tintas usadas são geralmente feitas de materiais naturais, como cebola, beterraba e casca de nozes, o que dá aos ovos uma aparência rústica e artesanal. Os ovos pintados são considerados símbolos de renovação e ressurreição, e são frequentemente trocados como presentes entre amigos e familiares durante a Páscoa. Na Argentina, é uma tradição realizar a festa Pascual a Cordeiro durante a Páscoa. As famílias se reúnem para comemorar a data e assar um cordeiro inteiro, geralmente na brasa. O cordeiro é preparado de maneira especial, temperado com ervas e outros ingredientes. A festa é uma oportunidade para as famílias se reunirem, compartilharem a refeição e celebrarem a Páscoa juntos, enquanto desfrutam de boa comida e companhia. É uma tradição que remonta a séculos atrás e continua sendo uma parte importante da cultura argentina. Durante a Páscoa na Bulgária, é comum praticar a brincadeira tradicional chamada kukri. Os participantes se vestem com fantasias e máscaras elaboradas, frequentemente feitas de lã de ovelha, chifres, sinos e outros materiais coloridos. Em seguida, eles dançam pelas ruas, cantando canções folclóricas e realizando performances para espantar os maus espíritos e dar boas-vindas à primavera. Acredita-se que a tradição tem as suas raízes no culto aos antepassados e na crença de que as máscaras ajudam a afastar os espíritos malignos. A brincadeira é um símbolo da renovação e esperança, que caracteriza o espírito da Páscoa. Na Croácia, é tradicional a bênção dos ovos de Páscoa antes do seu consumo. O processo inclui levar os ovos para a igreja para serem abençoados pelo padre durante a missa de Páscoa, e em seguida, eles são compartilhados com familiares e amigos durante a refeição festiva. Essa tradição é considerada uma forma de simbolizar a renovação da vida e o renascimento de Jesus Cristo, que representa a Páscoa para a comunidade cristã. Acredita-se que os ovos abençoados tenham poderes especiais e, portanto, sejam considerados um presente especial entre amigos e familiares. Alguns ovos são decorados com cores e padrões vibrantes para tornar o momento ainda mais especial e comemorativo. Na República Tcheca, uma tradição popular da Páscoa é a decoração de ovos com cera derretida e tintas especiais em uma técnica conhecida como kraslice. Essa técnica é passada de geração em geração,
sendo considerada uma arte popular. Os ovos decorados são exibidos em casas, lojas e museus durante a temporada da Páscoa, e alguns são tão elaborados que podem levar dias para serem concluídos. Além disso, a decoração dos ovos é considerada uma forma de expressão artística e um símbolo da primavera e do renascimento. A celebração da Páscoa na Índia entre a comunidade cristã é um momento importante e significativo do calendário religioso. As comemorações incluem procissões pelas ruas das cidades e vilas, missas nas igrejas e em casa, além de um banquete com pratos típicos indianos, como arroz, caril e chapati. As famílias também costumam fazer doces e bolos especiais para compartilhar com parentes e amigos. A Páscoa na Índia é uma celebração vibrante e cheia de significado religioso e cultural para a comunidade cristã local. Na Finlândia, é uma tradição decorar as casas com galhos de salgueiro durante a Páscoa. Esses galhos são enfeitados com ovos coloridos e penas, criando um ambiente festivo e alegre. Acredita-se que essa tradição tem origem pagã e simbolize a chegada da primavera, que traz consigo novas esperanças e renovação. Além da decoração, a Páscoa finlandesa também é marcada por outras tradições, como a caça aos ovos e a preparação de pratos típicos da época, como o mami, uma sobremesa de malte de centeio e açúcar, e o lammaspaste, um assado de cordeiro. Chegamos ao final do nosso especial de Páscoa. Esperamos que tenham gostado e aprendido mais sobre a origem e os significados dessa importante celebração. Queremos saber o que vocês acharam do vídeo e qual tema gostariam de ver no nosso canal. Por isso, deixem seus comentários abaixo e não esqueçam de se inscrever, curtir e ativar o sininho de notificações para ficarem por dentro de todas as novidades. E não deixem de dar uma olhadinha na descrição, onde encontrarão várias playlists e outros vídeos interessantes. Agradecemos por assistirem e até a próxima!